Bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu peço a você que não é inscrito que se inscreva, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário também sobre o vídeo que a gente vai tratar aqui hoje. Nós vamos falar mais uma vez aqui sobre o texto grego do Novo Testamento, né? É sempre bom a gente voltar a esse assunto, até porque é um assunto que vira e mexe aí, alguém sempre toca nesse tema, nos grupos que a gente faz parte, aí surgem algumas perguntas, algumas dúvidas. Então é sempre bom a gente gravar alguma coisa aqui que tem a ver com esse assunto para que essas dúvidas venham ser, digamos assim, respondidas, né? Não que a gente fale tudo, seja. Não, mas a gente deixa aqui a nossa colaboração, tá bom? Nós vamos falar um pouco aqui sobre o valor das traduções antigas. Ora, nós sabemos que o texto do Novo Testamento ele foi escrito em grego, isso aí a gente já falou aqui várias vezes. Vários especialistas de Bíblia, né, vão também confirmar essa, essa tese, e é claro que a gente vai seguir o que os especialistas realmente têm confirmado com o passar aí dos séculos, né? Claro, tendo em vista ali o resultado de vários estudos em torno desse assunto e até com evidências. E aí são as provas materiais que nós temos que confirmam, é claro, essa tese, né, de que o Novo Testamento foi escrito em grego. Porém, nós temos também as versões antigas, que, como o nome já diz, são traduções feitas a partir do texto grego. São as primeiras traduções, até porque, sendo o texto grego escrito, no caso ali nos seus primeiros, nas suas primeiras décadas em grego, até para poder alcançar um público maior e mais rápido, sendo que o grego era a língua falada mundialmente naquela época, quando eu falo assim mundialmente, do Império Romano, né? Onde o Império Romano ele dominava. Então você tinha o grego ali, que já tinha sido estabelecido algum tempo antes por Alexandre o Grande. Então o mundo estava helenizado, e com isso os discípulos eles usaram também essa estratégia para poder espalhar mais rápido a mensagem. O próprio apóstolo Paulo também fez isso, até porque Paulo ele era um homem que também ele conhecia esta língua, mesmo ele sendo um judeu. Então, sendo assim, as primeiras versões também elas vão ser feitas logo tempo depois para outras línguas, que como nós sabemos, você também tinha ali o latim, que era uma língua bem forte também, e mas também você tinha ali o aramaico, né? O aramaico siríaco, que era a língua, inclusive, em que Cristo falou, que Cristo ensinou. Muitas pessoas acham que ele falou em grego, ensinou em grego. Não. A língua que Cristo ensinava era o aramaico. Era a língua dos judeus da época, sendo que o hebraico bíblico era a língua apenas dos rituais, dos cultos e tal, que era destinado mais ao templo ou às sinagogas em Israel. Então, até porque o Pentateuco ele estava ainda escrito em hebraico antigo, e essa língua era apenas, no caso, falada ali. Porém, a língua do dia a dia dos judeus era o aramaico, que eles aprenderam ali na época do exílio da Babilônia. Então, quando os judeus voltam depois de 70 anos ali exilados, já no tempo de Esdras, quando eles voltam, eles já voltam falando aramaico. E assim chega 400 anos depois ali, já no tempo de Cristo, né, e dos apóstolos, ainda eles estão falando o aramaico. E foi nessa língua que Jesus ensinou. Porém, a língua escrita dos ensinos de Cristo foi o grego. Mas você percebe que era um grego com um pensamento judeu. Para quem conhece o pano de fundo das escrituras do Novo Testamento, você vai ver que realmente existe muito judaísmo ali, né? Ou seja, muita linguagem judaica no texto grego.
Então, isso é algo que é normal, visto que os discípulos ou os escritores, a maioria deles ali eram judeus. Mas nós vamos falar um pouco do valor das versões antigas também. Então, eu trouxe aqui esse material aqui, ó, que é um Novo Testamento grego, tá? Da SBU. É um material extremamente acadêmico, e ele tem uma introdução muito boa, onde ele vai falar não só sobre os documentos gregos, a data desses documentos, mas ele vai também trazer um pouco aí sobre o valor das traduções antigas. E ele vai, é claro, trazer a data de cada uma dessas traduções. Claro, a gente não vai ler muita coisa, mas vamos tentar falar aqui rapidamente sobre as versões antigas. Então ele vai dizer aqui, ó, ainda na introdução, ó, as versões antigas são importantes testemunhos do texto grego do Novo Testamento, porque derivam de um estágio relativamente antigo da tradição textual. Então, olha só, exatamente. Então, muitas vezes esses textos são usados em comparações para se trabalhar principalmente na questão de variantes textuais do Novo Testamento, desde que seja possível fazer esta comparação com uma tradução antiga. Mas vamos lá. Ele continua aqui. Dão testemunho de forma antiga do texto, olha só, tal qual era usado no tempo e no lugar onde as versões se originaram e se desenvolveram. Então você tem alguma versão antiga lá da Palestina, por exemplo, você tem lá a siríaca. Então aquela tradução antiga, ela vai ser comparada também com o texto grego daquela mesma região, para se ver, tipo assim, questões linguísticas mesmo, ou até mesmo, como eu falei, de variantes textuais. Então, são trabalhadas também nessa questão aí de comparação. Para uma edição do Novo Testamento grego, como é o caso desse daqui, né, da SBU, do Novo Testamento grego, interessa apenas o texto grego subjacente a essas traduções. Então, para a formulação, né, desse texto grego aqui, as versões antigas já não são assim tão, no caso, importantes para definir ali palavras, mesmo que sejam usadas para efeito de comparação, mas no fim das contas eles vão usar os próprios documentos gregos. Bom, vamos ver agora quais são as versões mais antigas aí. Nós temos, em primeiro lugar, ele coloca aqui, né? A gente sabe que não é a mais antiga, mas ele vai colocar a Vulgata, que ela é mais ou menos ali, ela foi feita mais ou menos do quarto e quinto séculos, e nós temos mais ou menos 5 Vulgatas aí que foram feitas nesse período. Nós temos a própria Vulgata, a Vulgata Clementina e outras mais 2 Vulgatas aqui. Então, olha só, que são mais ou menos do quarto e quinto séculos. Essas datas aqui, é claro que elas são trabalhadas tendo como ponto de partida a forma de escrita. Você tem também ali o próprio carbono, né, que eles vão usar para poder datar também aquele documento. Então, tudo isso daí é feito. E aí nós temos a siríaca. A siríaca que nada mais é do que as pechitas hoje, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, que elas são importantes sim, porém as pechitas, nós temos aqui a siríaca antiga, que ela é mais ou menos do terceiro ou quarto século apenas. Então, para quem acredita que o Novo Testamento foi escrito em aramaico ou em hebraico, você não tem evidências tão antigas quanto a dos documentos gregos. Não tem, cara. Então, os próprios acadêmicos, os próprios, eu até diria assim, os próprios cientistas, né? O cara que fala um negócio desse aqui, que data um documento desse aqui, ele não é só um simples acadêmico. É uma pessoa de uma alta patente que vai fazer um estudo desse e vai datar um documento para uma tal data mesmo, né? Então você tem aqui, ó, as 2 siríacas antigas, você tem a sinaítica e a curetoniana, que são as mais antigas, que são do terceiro e quarto século, mas alguns dizem que talvez elas podem ter sido feitas até mesmo ali no segundo século, né? Então, existe essa questão aí, porém,
são traduções, são versões, na verdade, a partir do texto grego. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de perceber. Aí nós temos a própria Peshitta, né? Que ele vai dizer aqui que ela parte da primeira metade do quinto século. Então, e aí nós temos outras mais, nós temos mais uma, duas, três, quatro versões siríacas que ela é chamada de Heracleana, que é de 616 depois de Cristo, mais ou menos, que vai partir essas versões aí. Nós temos a siríaca palestina, que ela vai ser do sexto século aproximadamente. Então veja que já são um pouco mais tardias, mas elas têm o seu valor. E aí nós vamos ter outras versões, nós temos as cóptas, que vai, no caso, começar a serem produzidas a partir do terceiro século, já são mais antigas também. Nós temos as armênias, que vão partir do quinto século em diante. Temos a georgiana, a partir do quinto século também, nós temos pelo menos três versões nessa língua aí. A etíope, lá do ano 500, na verdade, nós temos mais ou menos três etíopes aí, né? Três versões etíopes. As eslavas, né? A antiga, aí já vão partir lá do nono século em diante. Então vocês verem aí, porém todas vão partir praticamente do texto grego. Então, para quem tem dúvida, o texto grego é realmente o texto original do Novo Testamento. Salva aí talvez o livro de Mateus, porque há uma citação ali, no caso, bem antiga, de um dos pais da igreja, que vai dizer que o texto de Mateus, primeiramente, foi escrito ele diz lá hebraico, né? Mas muitos entendem que esse hebraico ali seria o aramaico, até porque são línguas irmãs. Mas a gente não tem nenhuma evidência antiga que comprove realmente isto. Quando eu falo de evidências, são cópias, né? Porque não há nenhum original de nada, nem do grego não existe. Mas nós temos as cópias e várias cópias e tal. E as mais antigas que nós temos estão em língua grega, no Novo Testamento falando. Tá? Então, você vê aí, são muito importantes as versões, mas desde que a gente entenda que a língua original realmente foi o grego, não tem para onde correr. Então é isso, deixe seus comentários aí e compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas que talvez gostem desse assunto e que queiram também aprender mais um pouco aí. Depois a gente vai trazer mais outros vídeos trabalhando esse assunto aí. Deus abençoe a tua vida.